Alô, amigos e amigas da TV Comunitária do Rio de Janeiro, 20 anos no ar, parabéns à TV Comunitária do Rio de Janeiro. Esse é um programa do Núcleo de Jornalismo, Cidadania e Política, que nós vamos abordar aqui uma questão central para o momento que estamos vivendo no mundo e também no Brasil, sobretudo a partir da interrupção golpista de um processo democrático que retirou do poder uma presidente que havia sido eleita por 54 milhões de votos, e nós já vimos a tomada de uma série de medidas que inserem o Brasil na geopolítica do poder, porém agora em uma posição desfavorável, negativa, ao contrário do que o Brasil tem potencial para exercer um papel soberano, ativo, no desenho de um outro equilíbrio de forças internacionais, mantendo as nossas legítimas aspirações nacionais e partindo, inclusive, para construir um cenário de cooperação e solidariedade com outros países. Nosso convidado de hoje é o Dr. Pedro Augusto Pinho. Ele foi membro do corpo permanente da Escola Superior de Guerra, onde ministrou aulas, deu aula também de comunicação na Escola de Comunicação da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, e, além disso, ele pode ser apresentado como um pensador nacionalista, ativo escritor, que reflete o momento que nós estamos vivendo em seus artigos, e eu tenho o prazer, então, de tê-lo aqui conosco e partilhar com vocês a presença do Dr. Pinho. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar com você e tratar desse assunto que realmente é fundamental para o Brasil de hoje. A nossa soberania está não mais em jogo, talvez, mas está degradada. Dr. Pinho, como é que nós poderíamos entender essa questão da soberania brasileira? O Brasil fez um esforço tremendo por gerações e gerações para construir uma Petrobras, um programa espacial, um programa nuclear que começou na era Vargas, tal como a Petrobras. E, no entanto, nós vemos que agora algumas medidas do atual governo, digamos que desmerecem a importância que esses fatores deveriam ter no nosso desenvolvimento autônomo e soberano, colocando, portanto, em risco a soberania, a verdadeira soberania nacional. O senhor concorda que estamos em risco? Estamos realmente em risco. Eu até, se me permite, um milheiro histórico, eu diria que esse risco começa ainda em meados do século XX. O capital financeiro internacional foi o dono da bola no século XIX, através da Inglaterra, do colonialismo inglês. No final do século XIX, surge uma nova força imperial, por assim dizer, colonial, que é os Estados Unidos, não pelo capital financeiro, mas pelo capital industrial. E ele, com as guerras quentes, né, que surgiram na própria Europa, a franco-prussiana, depois a Primeira Guerra Mundial, e principalmente com a Segunda Guerra Mundial, ele se empodera, ele passa a ser a força maior do planeta. Ele tem não o capital financeiro na hora como um inimigo, como um opositor. Para ele, o opositor era uma ideologia. Tanto que ele deixa o capital financeiro solto para combater o comunismo. E com isso ele se enfraquece. Porque o capital financeiro se alia com um movimento que surgia com força, que é o ecológico, e que mostrava as mazelas de um capital industrial poluidor, Sim. Inclusive no petróleo, porque o petróleo foi o que levou o capital industrial para cima. Perfeito. E aí ele pega o capital financeiro e começa a solapar o capital industrial. Eu acho que um momento importante dessa virada
são as crises. A crise do petróleo de 68, eu posso dizer que foi um momento em que o capital financeiro colocou o capital industrial abaixo. Uhum. Mas nesse jogo de poder internacional que ocasionou uma série de guerras, enfrentamentos, mudança de regimes políticos, nós vimos surgir um pensamento nacionalista. Por exemplo, só para citar a América Latina, na área do petróleo, o presidente Cárdenas no México, o presidente Vargas no Brasil, o presidente Perón na Argentina, todos eles colocaram o petróleo sob o controle do monopólio estatal como fator central de desenvolvimento. Que motivações, que reflexões isso te permite? Realmente, na hora em que as colônias, digamos assim, começam a se insurgir contra o domínio colonial, no Brasil isso ocorre muito claramente quando o domínio da Primeira República, ainda fruto de um... Porque aqui as coisas são lentas, né? A nossa elite é muito retrógrada. Então, ainda na Primeira República, quando o capital industrial já estava efervescente, já estava dominando, né? Aqui ainda se falava no capital financeiro inglês. Custou até chegar... O capital industrial não chega aqui, nessa perspectiva, com tenentismo. E é ele que vai fazer a Revolução de 30. Uhum. Mas ele a faz com uma perspectiva nacionalista. Não para continuar colônia, mas para ter autonomia, para ter diálogo. Não oposição também, mas diálogo. Talvez esse tenha sido uma... Não sei se foi uma fraqueza, mas foi uma abertura para ser solapado. Uma vulnerabilidade. Uma vulnerabilidade. Porque ele entrou não para se opor, mas para ter diálogo. Não tinha antagonismo. Não tinha antagonismo. Tinha uma disputa. Havia uma necessidade sem rupturas, de se colocar com força, e creio que o Getúlio Vargas procurou fazer isso com a Petrobras, com a base para o que seria depois uma Nuclebras, uma Eletrobras. Tudo isso começa lá com Getúlio, quer dizer, ele quis construir um país capaz de ter sua autonomia para dialogar. Uma industrialização baseada no Estado. Uma industrialização baseada no Estado. Até porque toda a industrialização é baseada no Estado. Esse negócio de dizer da empresa privada, eu vou contar um caso. Tem muitos que a gente poderia contar, mas um que é muito interessante porque não é conhecido. É um caso que ocorreu com a Petrobras nos anos 80. A Petrobras tinha um centro de processamento de dados sísmicos próprio dela, que ela operava, que ela desenvolvia programas e tinha seus computadores para isso, né, seu sistema de computação para isso. Esse sistema ficou insuficiente quando começou a área marítima, a exploração no mar, offshore, a ser predominante. Então, precisava ter um computador mais possante, precisava ter um sistema mais possante. E a Petrobras negociou com a empresa que fornecia o computador essa transferência, que para ela era ótimo, ia ganhar mais dinheiro, ia botar um computador mais caro, estava tudo muito bem, quando os Estados Unidos disse não. Os Estados Unidos interferiu como país numa negociação entre uma empresa privada americana, a fabricante de computador, que eu não falo o nome para não fazer propaganda, e a Petrobras. E a Petrobras teve que se sujeitar, também porque nessa época a Petrobras já estava submetida a um novo governo, né, um novo sistema, porque eu acredito que se fosse ainda o general Geisel, isso não aconteceria. Mas a Petrobras se submeteu, aceitou a imposição norte-americana para poder ter o computador. Para ter uma ideia, até as pessoas que entrariam nas instalações do computador tinham que ser previamente aprovadas. É mesmo? É. Chegava a esse ponto. A esse ponto. Então você vê que quando eu falo de países e não de negócio, porque o país representa um interesse também.
hoje em dia, esses países todos representam o interesse do sistema financeiro internacional. Perfeito. Mas não há um negócio, nós estávamos falando da criação pelo Estado, não há um negócio em que o Estado não esteja por trás. O Estado está por trás num sentido Sim. da compreensão geopolítica do Estado. Então ele impede a existência de alguma coisa, impede o desenvolvimento de uma tecnologia, ou ele resolve fazer aquilo porque vai gerar um novo consumidor. Entendi. Enquanto o Brasil pudesse ser um consumidor e o sistema anterior, o sistema industrial, queria consumidores, então poderia se industrializar, ele poderia se desenvolver de uma maneira dependente, como o JK criou uma indústria automobilística estrangeira, criou um mercado para a indústria automobilística. Então, isso era interessante. Mas em torno dela criou uma série de... Criava empresas brasileiras, criava empregos. Não era uma... O sistema financeiro não. O sistema financeiro não faz nada disso, porque ele simplesmente quer que o governo pague a melhor taxa de juros. Agora, nós poderíamos, aí, a partir dessa sua reflexão, lembrar um momento em que o presidente Geisel, o presidente da Petrobras, e Geisel era um nacionalista, foi tenentista, né? Cumpriu papéis determinados por Getúlio Vargas, né? Mas ele tomou uma série de medidas de proteção, criou mecanismos, porque ele tinha consciência dessa interferência externa sobre a Petrobras. Poderia descrever como é que isso se dava? O senhor que foi funcionário da Petrobras, inclusive? Havia inicialmente uma dependência tecnológica que a Petrobras procurou e conseguiu. Geisel foi um dos que mais ajudou a construir essa independência tecnológica da Petrobras. É razoável, porque nós não teríamos aqui no Brasil uma condição de desenvolver uma série de atividades paralelas, por exemplo, a perfilagem de poços. Nós não teríamos poços em quantidade que pudesse interessar alguém a criar uma empresa de perfilagem de poços no Brasil. Nós teríamos que estar dependentes. Mas nós poderíamos ser capazes de ter a interpretação da perfilagem, definir o modelo que gostaríamos de ter. Então, nós poderíamos ter uma capacitação que não deixaria inteiramente a depender do exterior. Entendi. E isso foi desenvolvido aqui. Então, nós tínhamos um centro de pesquisa, nós tivemos formação, um investimento muito alto em formação de profissionais, e nós ganhamos essa condição. Quando nós fomos para o mar, que era uma condição nova, né, para você ter uma ideia, e nos anos 60, quando Petrobras foi para o mar, o offshore internacional era o Mar Cáspio e o Golfo do México. Caramba, hein? Então, era pouca demanda ainda. Então, nós pudemos, vamos dizer, desenvolver uma tecnologia quando ela estava realmente ainda no alvorecer. Mas aí, daí veio, então, a decisão consciente de Geisel, do desenvolvimento da tecnologia própria. E de Geisel botar para o mar e poder incentivar isso também. Que resultou hoje na prospecção, no encontro do pré-sal. Do pré-sal. Quer dizer, uma decisão lá atrás, uma decisão lá de trás, autônoma, soberana, isso, levou um tipo de desenvolvimento tecnológico que acabou trazendo a autossuficiência brasileira de petróleo, que foi o pré-sal. Quer dizer, nisso aí se inscreve também a nova definição do mar territorial brasileiro, porque já se tinha ideia. Claro. As célebres 200 milhas. 200 milhas. Gerou até samba do João Nogueira, né? É isso aí. Sabia, não sei se o senhor sabia, doutor Pedro, a ex-presidenta Dilma estava presa política e quando o governo de Médici, né, tomou a decisão acho que de Médici, tomou a decisão pelas 200 milhas, né? Foi. E ela na prisão apoiou.
Ela apoiou, ela teve essa... Ela é uma nacionalista. Ela é uma também. nacionalista. Mas vamos continuando o seu raciocínio, porque nós temos hoje essa Petrobras que chegou ao pré-sal, né, que percorreu todos esses caminhos, apesar dos vendavais privateiros, né, ela também exerceu um papel muito importante na descoberta do petróleo iraquiano. Claro. O senhor sabe muito bem contar essa história. Essa aí é uma história interessante, porque remete mais atrás, quando foi criada a Petrobras. O primeiro presidente da Petrobras foi um tenente, Juraci Magalhães, e chamou para organizar a área de exploração da Petrobras o ex-geólogo-chefe da Standard Oil. Muita gente chama o Mr. Link de um traidor, de uma pessoa que veio aqui para acabar com a Petrobras, mas não. Ele veio aqui para colocar ideias próprias, que na Standard Oil ele não teria mais condição de fazê-lo, e tinha um país que estava disposto a aceitá-lo. E essas ideias novas dele foram muito interessantes, porque uma delas é um sistema de treinamento continuado, permanente, dos exploracionistas. E nós formamos, e isso eu não digo como um ex-petroleiro, eu digo isso como um brasileiro que conheceu lá fora, que participou de simpósios internacionais. Os geólogos de ofício da Petrobras, quando chegam num seminário internacional, são cercados por todos para ouvir as novidades, para entender as análises que são feitas. Teve uma vez que o governo, já não sei se era Figueiredo, enfim, por questões econômicas nacionais difíceis, resolveu proibir a ida de um grupo de geólogos para um dos mais renomados simpósios que existe, que é da Associação de Geólogos de Petróleo dos Estados Unidos, a APG, American Association of Petroleum Geologists. E tinham 5 geólogos, talvez, que estavam previstos ir para a APG, com um trabalho a ser apresentado. Quando eles souberam na APG que os geólogos poderiam não comparecer, a APG disse que pagava a ida deles para que não se privasse de ter aquele conhecimento. Era um reconhecimento à Petrobras. Era um reconhecimento da competência desse pessoal. A competência. Que começa lá com o link. Voltando então para o Iraque. O Iraque. Havia uma área do Iraque que tinha sido colocada para exploração. É preciso entender também, principalmente para quem não conhece bastante petróleo, que toda aquela área do Oriente Médio, do Iraque, Irã, Arábia Saudita, os Emirados, toda aquela área é uma área que se acha petróleo com facilidade. Ali fura e tem muita chance de encontrar petróleo. É uma área boa para isso. Né? Sei. Tanto que seus maiores reservas de petróleo estão naquela área. Por ali, né? A exceção é a Venezuela, que é a maior reserva de petróleo do mundo. Exatamente. Mas, na franja do Orinoco. Isso aí. Mas essa área específica, que é de Majnun, passou pela Shell e passou por outras grandes empresas de petróleo e não acharam petróleo. A Shell não achou. A Shell não achou. Aí, o bônus que tem que pagar para explorar petróleo numa área dessa, evidentemente, baixou o preço. Ninguém achava. Ninguém achava, então a chance de gastar dinheiro à toa era muito grande, então o bônus ficou barato. E aí a Petrobras resolveu, através da Braspeto, que é o braço de exploração da Petrobras no exterior, resolveu investigar. E foi para lá com um dos grandes geólogos da Petrobras, o descobridor do pré-sal, Guilherme Estrela. Grande brasileiro. Grande brasileiro. E achou um campo gigante. Então, havia um campo gigante onde as multinacionais que estiveram lá não acharam. E como é que ele descobriu e os outros não? Ele usou aquele conhecimento que o Walter Link ensinava para todos os geólogos. O geólogo que entrava na Petrobras ia para a sonda, porque o primeiro trabalho é acompanhar o poço, né? Ia para a sonda, e na sonda você tem lá uma área, uma hora que você trabalha,
mas tem muita hora que você fica esperando as operações, troca de tubulação, tem uma área de nada, né? Que você está lá coçando. E o que fazia o Walter Link? Mandava estudar. O sucessor dele, na chefia da exploração, Carlos Walter Marinho Campos, ele fazia mais que isso. Ele mandava um caderno com problemas para que o geólogo ficasse resolvendo enquanto ficava esperando a hora de voltar para o poço. Claro, porque... Então, era um treinamento constante, permanente. E foi com esse conhecimento, ao observar a geologia de superfície, que o Estrela e o grupo todo achou o local que deveria ser furado, que não era o que as empresas antes estavam imaginando, por questões técnicas das anticlinagens, esses problemas de geologia de petróleo. E foi lá e era ali mesmo. Era ali lá. que achou. Agora, o interessante é o que veio depois. Eu soube de um relato que ele fez, né, ao Paulo Henrique Amorim, dizendo, assim que descoberto o campo de Majnun, né, o governo do Iraque convocou a equipe da Petrobras e disse assim, muito obrigado, agora é com a gente. É a questão que é uma da decisão soberania. política. É uma questão da soberania. Né? Aliás, o petróleo é soberania sempre. Só um país que seja colônia, ou que seja mantido por corruptos colonizados, é que deixa suas reservas de petróleo na mão de terceiros. A reserva de petróleo é um bem do país. E só o país administra essas reservas. Isso é normal. Dizer assim, mas é privado. É privado em termos. Porque vai nos Estados Unidos, você, como uma empresa privada, dizer, não, eu vou fazer isso nas minhas reservas, o governo vai dizer, em absoluto, vamos controlar essas reservas, vamos produzir de tal maneira. Não é Bangu isso não, isso é muito bem controlado pelo mundo inteiro, que é parte da soberania do país. Agora, a partir desse raciocínio, como é que o senhor analisou que uma das primeiras medidas pelo assim chamado presidente Temer, né? Aposentado precoce, aliás, é preciso mencionar isso, um aposentado precoce. Ele tomou a medida de relativizar a soberania brasileira, facilitando a presença da transnacional no petróleo pré-sal. Primeira medida. Isso já estava, inclusive, no projeto do ministro, com letra bem minúscula, né? Ministro das Relações Exteriores brasileiros, José Serra, que como senador já colocou isso para provocar ainda o governo Dilma. É verdade. Né? Porque quando a Petrobras foi criada, talvez você conheça esse episódio, que é muito narrado, quando a Petrobras foi criada, a Globo chamava-se Chateaubriand. E o Chateaubriand colocou a única televisão brasileira, que era dele, para o Lacerda combater Getúlio diuturnamente. Exatamente. Aí, o chefe de gabinete, os subchefes do gabinete militar de Getúlio, que se dava Chateaubriand, procurou Chateaubriand. O general Dornelles. Exatamente. Pai do vice-governador. Do vice-governador. Você conhece essa história, então, né? É um general nacionalista. Aí perguntou sem que Getúlio soubesse por que ele fazia aquilo com Getúlio. E ele disse, se o Getúlio Vargas desistir da Petrobras, ele pode mandar quem ele quiser para falar na televisão. Por quê? Porque petróleo está associado ao desenvolvimento da indústria. Petróleo faz parte daquela era em que o capitalismo industrial dominava o mundo. Os Estados Unidos virou essa potência porque primeiro descobriu o petróleo em quantidades que até meados dos anos 20,
em 1920, ainda atendiam perfeitamente às necessidades dele. Sim. Quando deixou de existir, quando as necessidades passaram a ser maiores do que a capacidade de produzir petróleo, houve um acordo, que foi o Tratado de Tordesilhas do Petróleo, que se chama Acordo de Achnacarry, um castelo na Escócia, em que se reuniram, diz que ali se reuniram os donos das empresas de petróleo do mundo e seus executivos. Não, ali se reuniram governos para dividir o petróleo do mundo. Os Estados Unidos estava lá com a Standard Oil, a Inglaterra estava lá com a BP, a França estava lá com seu... Ali estavam os países através de suas empresas, para não deixar que aquilo caísse em mãos privadas. O privado é o lucro. Por exemplo, nos Estados Unidos, o controle é totalmente estatal e você só vai fazer o que o Estado deixar. Agora, o lucro é privado. Em vez daquele recurso favorecer todo o país, favorece os acionistas. Em outros lugares, o lucro, como aqui no Brasil, como o Getúlio previu, o lucro aqui é do Estado. Então, o ganho aqui é para todos os brasileiros. Claro. Agora, não existe nenhuma hipótese, como está sendo feito agora, de que esse lucro seja para fora e que esse controle não seja nem nacional. Isso é um crime de lesa pátria. O que está se fazendo com a energia nuclear, o que está se fazendo com o desenvolvimento aeroespacial brasileiro, o que está se fazendo com o petróleo brasileiro, são crimes de lesa pátria. Estes governantes de hoje poderão responder no futuro, e espero que respondam realmente, efetivamente, porque às vezes não dá tempo. Eu li, não sei, nos anos 80, Afonso Arino Melo Franco, que foi um grande combatedor de Getúlio Vargas, que dizia do Senado, do senador, todo dia o mar de lama que corre nos catetes, era o mar de lama. Ele, em 1980, escreveu um artigo no Jornal do Brasil, em que ele disse que nunca soube do mar de lama como um dado efetivo. Aquilo era um discurso político para derrubar um governo que ele era opositor. Ele teve, pelo menos, velho já, quando já estava fora de qualquer possibilidade de punição, a grandeza de reconhecer que ele fraudou uma situação política por interesse de derrubar um governo. Fraudou o direito do povo à informação verdadeira. E aí eu pergunto ao senhor, que foi professor da área de comunicação, jornalismo, como vê o papel dos meios de comunicação hoje associados a esse processo de crimes de lesa pátria? São coniventes. Porque hoje a comunicação, quer dizer, hoje isso já começa bem atrás, no caso do brasileiro, começa ainda no tempo do regime militar. A comunicação foi se estreitando. Nós que moramos aqui no Rio de Janeiro, eu me lembro na minha infância, papai assinava 5 jornais. Tinha Diário de Notícia, tinha o Correio da Manhã, tinha o Jornal do Brasil, tinha a Última Hora, e o Globo, que era um jornal bem ruinzinho, né? E tinham outros jornais. Esses eram o que assinavam lá em casa, tinha a Tribuna da Imprensa, o Jornal, tinha o Jornal dos Associados. Hoje em dia, quais são os jornais que você tem aqui no Rio de Janeiro? É o Pensamento Único. É o Pensamento Único. Como é que ele chega? Ele chega com a mudança do sistema internacional, do capital industrial para o capital financeiro. Ele traz com ele o que era o liberalismo econômico, sob o título de neoliberalismo, ou seja, você pintou a porta do boteco e botou assim, nova direção, mas é o velho liberalismo, né? O neoliberalismo entra como pensamento único, fim da história. Fim da história. Né? E impõe uma única maneira de pensar. E você vê, inclusive, como isso fica grave, como isso é verdadeiro.
que um socialista como Hollande, uma conservadora como a Merkel, um democrata como o Obama, todos eles falam a mesma coisa? É verdade. Falam a mesma coisa porque atrás deles está um único dono da bola, que se chama Sistema Financeiro Internacional, que eu gosto de chamar a banca. Para ficar fácil e ficar bem claro o que eu estou querendo dizer. O saudoso professor Adriano Benayon intitulava isso a oligarquia financeira, que é quem manda no mundo acima dos governos. Acima dos governos, exatamente. Eu gostaria de perguntar ao senhor, porque esses que o senhor citava aí, e outros mais que nós poderíamos citar também, como Sarkozy, né? Mas o próprio Obama, ele foi, eu até sempre menciono, que ele recebeu imerecidamente o Prêmio Nobel da Paz, porque nunca assinou um tratado de paz e fez uma ocupação ilegal, militar, da Líbia, por exemplo, com o Sarkozy, com a França, com a Inglaterra, em busca de petróleo. E destruindo um país. Destruindo a infraestrutura total. Não, e destruindo um país. Total. Porque o país Líbia hoje em dia não existe mais. Hoje em dia é uma ficção. São os grupos regionais, tribais. Falar tribal dá uma impressão assim meio pejorativa. Né? Tem razão. Porque na verdade são as etnias locais que se reúnem em torno de suas lideranças. É curioso, porque às vezes com muita legitimidade. Com muita legitimidade. Claro. Com muita mais do que os governos que se submetem muito mais, exatamente. Ao poder externo. Aquela liderança daquela etnia que está circunscrita a uma área geográfica, ela é legítima. É verdade. E ela defende seus interesses na medida do entendimento que seja esse interesse pela própria população. Porque nem todo mundo é obrigado a achar que é a indústria, que é a industrialização que vai resolver a felicidade do povo. E foi com base nesse regime tribal também, mas com ideias de participação do Estado, que a Revolução Líbia alcançou o pico de ser o país com o melhor indicador de desenvolvimento humano da África. Da África, exatamente. E foi invadido e destruído. E vai invadido e destruído. Isso mesmo. Professor Pinho, o senhor andou pelo mundo atrás do petróleo, no sentido de promover ideias que sejam úteis para a exploração racional em favor dos povos. Teve no Equador, que é um país que também, onde o petróleo foi nacionalizado e é usado como receita fundamental de libertação do povo daqueles indicadores de pobreza que tinham no passado. Mas o senhor observou também que em muitos desses países formou-se em torno do petróleo, como aqui na Revolução de 30, uma unidade entre civis e militares para um projeto de desenvolvimento nacional. Não é isso que falta hoje no Brasil novamente? É mais uma vez uma consequência que nós falávamos ainda há pouco da comunicação de massa. A desinformação hoje é geral. Hoje em dia, se você pega um jornal, você pega como um texto para corrigir, porque os números que estão ali, os argumentos que estão ali, não tem nenhuma consistência. É só ver que agora estava na televisão, não sei se ainda continua, uma campanha pelo fim da aposentadoria, pelo precoce aposentado que dirige o país, e que fraudavam-se os dados. O professor José Carlos de Assis, inclusive, lançou um repto. Ele desafia qualquer pessoa que queira discutir com ele que não há déficit na Previdência Social. É verdade. O que já falava o antigo presidente da Dataprev, esqueço o nome dele, e fez uma palestra na Escola Superior de Guerra uma vez, mostrando isso ainda nos anos 90, quando já se falava em privatização da Previdência Social, em que ele dizia: a Previdência Social brasileira é superavitária, não há déficit. E agora o professor José Carlos de Assis repete isso: não há déficit. Então o governo vai para a televisão para falar uma mentira, para fraudar um dado. Por quê?
porque interessa ao sistema financeiro a banca. Ora, quem é que vai lucrar com a previdência privada, se não as seguradoras? E onde estão as seguradoras, se não no sistema financeiro? É tão simples. É evidente. Você torna inalcançável a aposentadoria, você tem que correr para o setor privado. Exatamente. Não é verdade? É verdade. Agora, eu gostaria de pedir a sua análise também sobre um outro aspecto disso. Porque no Brasil, tanto a Previdência Social, como os direitos trabalhistas, como o petróleo, como o programa, tudo isso é herança da era Vargas. Só que esse governo está fazendo algo que não foi feito sequer na ditadura militar. A ditadura militar não destruiu a Previdência, aliás, expandiu-a com o Fundo Rural, né? Não destruiu a CLT, teve algumas flexibilidades, mas não destruiu a CLT, pelo contrário, houve até o Estatuto da Terra, não é verdade? Né? Que é do Castelo Branco ainda, né? Ou seja, agora se pretende demolir até... É a volta à República Velha? É a volta ao sistema financeiro, ao que prevaleceu antes da ideologia industrial, a ideologia financista. É essa volta realmente. Nós estamos aqui numa vanguarda do atraso, né? É uma coisa de louco. Como é que as Forças Armadas, eu fico perplexo de ver, houve uma doutrinação. A gente também tem que pensar o seguinte: desde a hora em que o general Geisel foi obrigado a aceitar Figueiredo como presidente. Foi obrigado? Foi obrigado a aceitar. O senhor enfatiza eu isso? Acho que foi obrigado. Eu também não tenho provas, mas tenho profunda convicção. Quem poderia ser um candidato dele que não o Figueiredo? Não sei. Porque ele era muito fechado. O Andrada Serpa, o general Andrada Serpa, será? Ele era fechado demais para a gente poder especular essas coisas. É. Mas foi quando o sistema financeiro viu, e é uma confirmação do que você diz. Quando foi feito o golpe de 64, ele foi feito pelos Estados Unidos para evitar um desenvolvimento brasileiro autônomo. Isso é evidente. Castelo Branco veio para isso, tanto que trouxe Roberto Oliveira Campos com ele, Otávio Gouveia de Bulhões com ele. É verdade. Trouxe com ele as pessoas para fazer isso. Mas houve um contragolpe, né? Eu até digo que a história desse golpe de 64 é uma história de 3 golpes. O golpe de 64, que colocou Castelo Branco, depois o golpe do Costa e Silva, que recolocou o nacionalismo do Exército no poder, e o golpe em cima de Geisel para colocar Figueiredo e entrar o sistema financeiro. Então, nesse período, nós tivemos esta mudança. Chamar os governos militares como uma coisa só, não. A única coisa que permeou o tempo todo foi o anticomunismo e o totalitarismo, o arbítrio, isso permeou. Aliás, esse é em razão disso, é muito difícil debater com objetividade, sem as paixões, né? Porque nós tínhamos até expoentes como o general Albuquerque Lima, sim, que era chamado líder da ala peruana, uma referência ao Alvarado, que foi um estatizante do petróleo, fez a Revolução Inca no Peru. Exatamente. Era um nacionalista também. E deixou frutos no Equador e na Bolívia. E eu lhe informo que, entrevistando o presidente Hugo Chávez, ele me disse que o maior orgulho que ele teve foi ter apertado a mão do general Alvarado. Aliás, ele como aspirante. Outra semente, né? Outra semente que frutificou. Justamente. Agora, essa é difícil, aí eu peço a sua explicação, porque é o seguinte: nós tivemos dentro do golpe a presença de um pensamento nacionalista. Às vezes, bem aproximado daquilo que seria as diretrizes varguistas. Sim. Porque industrializante, claro. O Geisel é uma expressão disso. Mas, ao mesmo tempo, vinha a tortura, o pau de arara, a repressão, a censura e tal. E essa convivência nunca foi pacífica. Não.
Mas ela também não era, vamos dizer assim, oposta. É interessante, porque uma coisa é o sentimento democrático, outra, que não é oposta, mas é diferente, é o sentimento nacionalista. Você encontra um nacionalismo não democrático. Claro, é verdade. Encontra o nacionalismo fascista, um nacionalismo não democrático. Existe o nacionalismo democrático, que nós pretendemos que seja vitorioso. Mas, se você for tomar apenas pelo denominador nacionalista, você vê que o que fizeram os governos militares? Eles tentaram fazer uma coisa fundamental que foi destruída ainda com a chegada do Figueiredo, que era a informática brasileira. É verdade. Nós chegamos a ter o microcomputador brasileiro, feito com tecnologia brasileira, construído no Brasil. A cobra poderia ser a nossa IBM, a nossa Apple. É verdade. Havia na época ainda condição de começar isso, porque era uma tecnologia nova, uma tecnologia que, na verdade, vem dos anos 50, então não estava muito afastado da possibilidade de nós termos aqui esse desenvolvimento, e nós tínhamos cabeça para isso. Nós tínhamos cérebro para isso. Mas era preciso ter a reserva da informática. Era preciso ter, não só alguma proteção? Nós tínhamos que ter política para isso. E o Geisel teve política para isso. O Médici teve política para isso. A SEMI, por exemplo, Central dos Medicamentos, era uma expressão disso. Exatamente. Quer dizer, nós tivemos... Se ela foi desvirtuada posteriormente, é outro papo. Mas, quer dizer, várias áreas dessa, né? A área nuclear, a área aeroespacial, as tecnologias importantes do final do século XX, que são as tecnologias do século XXI, continuam sendo a nuclear, a aeroespacial e informática, e ainda a energética, que ainda está em cima do petróleo. Como é que o senhor vê, então, o fato de que a Operação Lava Jato esteja conseguindo encurralar, no sentido de destruir, a engenharia nacional, que sempre foi parceira do Estado nesses projetos estratégicos de desenvolvimento? Olha, eu acho que vai chegar um momento em que a história vai ficar clara, que a Lava Jato nada mais foi do que uma cunha do sistema internacional para evitar um desenvolvimento brasileiro, quando ainda se pretendia, com o governo Lula, que o Brasil se desenvolvesse. Então, ela não começa assim por acaso. Eu contei aquela história do computador que os Estados Unidos meteu a mão na Petrobras nos anos 80. É verdade. O desenvolvimento da informática foi um dos toques que o sistema financeiro internacional melhor se apropriou. Melhor que qualquer outra área industrial. Tanto que você vê o seguinte, você agora aqui você pode fazer uma ordem de pagamento para ser realizada em Hong Kong. É. Que outra coisa você pode fazer nesse momento que seja executada tão longe assim? Nada. Você pode fazer uma compra aqui? Pode. Você pode fazer a demanda da compra, mas a compra não vai ser realizada daqui. Vai ter todo um tempo que essa movimentação financeira não vai ter. Ela é imediata. Sim. Eles conseguiram fazer a apropriação desse sistema para seu benefício de um sistema não controlável, como o Bitcoin, por exemplo. O que é o Bitcoin? O Bitcoin é tirar mais uma garantia nacional da moeda para um sistema internacional. É verdade. Então, eles trabalharam a informática de uma maneira que viesse favorecê-los. Essa área é uma área chave. Voltando então para a área que nós tocávamos, a Lava Jato. Eles colocaram para a Lava Jato esse sistema de informação, através da espionagem, através dos hackeamentos. Então, aquele computador da Petrobras que
teve a interveniência do governo americano. Ora, meu Deus, ali poderia estar toda a embutida, a espionagem que levou a Petrobras a ser desmoralizada pela ação de uma meia dúzia de pessoas. Não era a estrutura da Petrobras. Aí vem a cobertura mediática para levar o desânimo nacional. Exatamente. É melhor entregar. E aí começa a campanha para destruir, mostrando os erros, pegando um e pegando o outro, e quer um terceiro e às vezes não tem mais o terceiro. É verdade. Agora, tem outro fato que me chama muito a atenção, que está associado ao pré-sal, à soberania do pré-sal, o fato do Brasil ter capacidade de defesa, né? Senão, se você não tem capacidade de defesa, você de fato não possui, né? Não tem soberania. Só que o almirante que comandava esse programa de submarino nuclear recebeu a maior pena até o momento de punição pela Lava Jato. 43 anos de prisão. 43 anos para um homem de 75, 76 anos que ele já tem. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Por que isso? Porque a Lava Jato é uma cunha na Petrobras, no mundo, não é uma cunha no Brasil. É uma cunha do sistema financeiro internacional no Brasil para destruir todo um projeto de autonomia nacional, de democracia no Brasil. É isso. Por exemplo, doutor Pinho, nós mencionamos aqui o caso da Líbia, do Iraque, da Líbia. As empresas de engenharia nacional, que expressaram grande excelência, né, reconhecidas mundialmente, foram as que construíram a infraestrutura na Líbia. Empresas brasileiras. A Mendes Júnior, especificamente, Mendes Júnior construiu um sistema de transporte de água no deserto. Né? O grande rio, não me lembro agora o nome que era dado na Líbia, era o grande rio, tinha mais uma adjetivação, né? Que era para poder desenvolver a irrigação, para poder abastecer as famílias. Isso chegou ao ponto em que a produção de arroz na Líbia tinha já uma produtividade superior à da Itália. Mas eu queria lembrar o fato, parece meio simbólico, meio gráfico, assim, essas empresas brasileiras foram expulsas de lá pelos mísseis da OTAN. Aqui elas estão destruídas pela Lava Jato, sem ocupação militar. Que coisa. Aí é que você já falou, o uso midiático. Quer dizer, uma pessoa que está destruindo o Brasil é considerada como um grande presidente para o Brasil. Pode haver uma maior incoerência do que isso. Como é que eu quero para presidente uma pessoa que está agindo contra os interesses nacionais? Que corrupção. Olha, eu tenho discutido isso até com alguns historiadores. Pelo meu conhecimento de história do Brasil, o período de corrupção maior que nós tivemos foi o Império. Jamais tivemos corrupção ao nível do Império. Porque a corrupção se fazia pela dívida, que foi a dívida que gerou toda a criação do sistema financeiro. Não sei se ainda a gente tem tanto tempo para falar um pouco de história, porque a dívida começa quando aqueles barões ingleses, no mercantilismo, chegam para o rei e dão dinheiro para que pudesse construir navios para expandir o comércio inglês. E aí o rei coloca títulos que, na dúvida se fariam ou não pagas, esses barões criam o Banco da Inglaterra, que é um banco privado. Sim. Como é privado, o Federal Reserve americano. Privadíssimo. Aliás, a cabeça do Kennedy explodiu quando ele mencionou a possibilidade de torná-lo estatal. E não foi só o Kennedy. Dos 4 presidentes americanos assassinados, 2 estavam vinculados a tirar o poder do sistema financeiro. McKinsey e Garfield. Além do Kennedy. Além do Kennedy. Caramba. Realmente.
dizer que o petróleo mata, realmente o Mossadegh que o diga. É verdade. Mas o dinheiro mata muito mais. O sistema financeiro mata. Agora, nós estamos aqui nos encaminhando para os momentos finais aqui do nosso programa. Foi uma satisfação tê-lo aqui, mas eu gostaria de pedir uma conclusão do senhor, porque o momento que nós estamos vivendo, nós já tivemos experiências assim de amargura, de falta de rumo do país, e nesses momentos surge a capacidade criativa do povo brasileiro, que, por meio da sua enorme criatividade mesmo, oferece à história do mundo uma revolução de 30. Quer dizer, nós não estamos hoje... Porque os pressupostos da revolução de 30 eram uma abolição que não tinha, de fato, chegado aos finalmente, né? Exatamente. Os seus desdobramentos ainda se mantinham. Só não era permitido comprar e vender escravo, mas o resto era ainda escravagismo. Não estão presentes agora as condições para uma nova articulação em torno de uma unidade nacional, civil e militar, dos pensadores, da igreja progressista, das universidades, dos estudantes e dos sindicatos para um novo projeto de país, senão nós não vamos sair dessa encalacrada? Eu diria que, como condição objetiva, nós temos todas, né? Nós sofremos um retrocesso enorme com o golpe, né? Estão sendo cometidos desatinos diários das mais diversas naturezas, na área política, na área econômica, na área social, acabar com a Previdência, enfim, condições objetivas nós temos diversas. Entregar a base de Alcântara. Entregar a base de Alcântara, muito bem lembrado. Agora, eu tenho dúvida que nós tenhamos uma forma de juntar, de pegar esses pensamentos que estão surgindo aqui e ali, com uma liderança que possa uni-los. Porque isso depende de comunicação, depende de informação, e isso nós não temos. Eu acho que o grande mal que nós sofremos hoje é da falta de expor a população, de mostrar, pegar um caso concreto e mostrar ali onde está a dominação estrangeira, onde está a própria corrupção que se tanto fala. Nos falta um veículo de comunicação amplo que chegue a toda a população brasileira. Nós estamos aqui numa TV comunitária que está completando 20 anos de idade, né? E que é o espaço nobre. Evidentemente, isso está se referindo a um sistema cooptado pelo grande capital, né? Que é o que domina, na verdade. É verdade. É o que domina. Nós temos nossas limitações. Nós temos jornais bons que denunciam essas coisas também. Mas as tiragens limitadas. O grande povo não chega a ouvir. A grande maioria do povo não chega a ouvir. E há um debate que eu acho muito partidário em torno disso. Nós tínhamos que ter um pouco mais de grandeza, de colocar o Brasil acima desses interesses partidários. Eu acho que nós precisávamos nos unir em torno de duas questões fundamentais. Me desculpe, que é a soberania nacional, em primeiro lugar, e a construção da cidadania brasileira. As pessoas terem noção do que é ser um cidadão brasileiro, seus direitos e seus deveres de cidadão. Eu acho que precisamos começar a mostrar isso. Muito bem. Nós estamos chegando aos momentos finais aqui do nosso programa, do Núcleo de Política e Cidadania da TV Comunitária do Rio de Janeiro, 20 anos no ar, democratizando a informação e a cultura. E tivemos a satisfação de contar aqui hoje com a presença do Dr. Pedro Augusto Pinho, com a sua vasta experiência nacional e internacional.
ele que foi membro do corpo permanente da Escola Superior de Guerra, foi funcionário da Petrobras, um pensador nacionalista transformador e que nos deu a honra da sua presença. Muito obrigado, as portas estarão sempre abertas. Eu que agradeço, muito obrigado, é uma honra estar com você. Muito obrigado, doutor Pinho, a vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado. E continuem com a gente, no canal 6 da NET, sintonizado aí na onda dos 20 anos da TV comunitária do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Aqui, informação democratizada, cultura a serviço, como disse o doutor Pinho, de uma brasilidade da cultura brasileira e da soberania nacional, com informação e com cultura. Obrigado, até a próxima. Tchau.